Pensa numa corrida. De um lado, você tem a inovação super veloz do mundo cripto. E do outro, o governo dos Estados Unidos correndo para tentar acompanhar. Pois é, no verão de 2025, essa corrida virou um sprint total. Uma série de ações regulatórias que podem de verdade redesenhar o futuro do dinheiro digital por lá. E olha, não dá para ignorar o peso das palavras que estão sendo usadas. Expressões como nova era ou era de ouro não são só conversa. Elas mostram que tanto para o governo quanto para a indústria, o que está em jogo é muito alto. É sobre definir quem vai liderar o futuro das finanças. Para a gente entender essa transformação, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai ver a visão geral que deu o pontapé inicial em tudo. Depois, vamos mergulhar nas 3 principais iniciativas que são a base dessa mudança. Aí, a gente vê como isso tudo funciona na prática e, por fim, o que esse cenário novo significa para o futuro das criptomoedas. Então, tudo começou com uma ordem bem direta da Casa Branca. Vamos transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptos. E o que veio depois não foi uma mudança lenta, não. Foi uma verdadeira onda de ações coordenadas, com as agências reguladoras se movendo numa velocidade que a gente quase nunca vê em Washington. E essa velocidade não é nenhum exagero, viu? Em questão de semanas, a gente viu uma lei importante ser sancionada, 2 grandes iniciativas serem anunciadas e a primeira ação prática já sair do papel. Isso explica bem o nome. Não é uma maratona, é um crypto sprint, uma corrida de velocidade mesmo. Para a gente conseguir acompanhar o que vem pela frente, precisamos conhecer os 2 principais jogadores dessa partida, a CFTC e a SEC. E tem uma analogia ótima para deixar tudo mais claro, a da fazenda. Pensa assim, a CFTC regula o produto da fazenda, tipo o trigo, é a commodity. Já a SEC, ela regula a propriedade da fazenda, as ações da empresa que é dona de tudo, é o título. Guarda bem essa diferença, porque ela é a chave para entender todo o novo cenário. Ok, com essa divisão de papéis bem clara na cabeça, a gente consegue ver como essa nova regulamentação está se apoiando em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, a estabilidade das stablecoins. Segundo, a segurança na negociação à vista. E terceiro, regras para os novos mercados de previsão. O primeiro pilar foca naquilo que é a base de muitos ecossistemas cripto, as stablecoins. A nova lei, a Lei Gênios, define as stablecoins de pagamento de um jeito bem direto. São ativos digitais feitos para a gente usar no dia a dia, com a promessa de que o valor delas é sempre fixo, como se fosse um dólar digital. E essa lei não deixa margem para dúvida, não. Ela impõe 4 regras bem rígidas. Primeiro, 100% do valor tem que estar guardado em ativos seguros, para garantir que o dinheiro está lá. Segundo, transparência total, com relatórios todo mês sobre essas reservas. Terceiro, as mesmíssimas regras contra a lavagem de dinheiro que os bancos normais seguem. E por último, uma regra fundamental, é proibido pagar juros. A ideia é bem clara. Isso é um ativo para pagamento, não para especulação. O segundo pilar mira exatamente onde a maioria das pessoas tem contato com cripto, o mercado à vista, o famoso spot market. É bem simples, você compra o ativo e ele é seu, na hora. É diferente do mercado de futuros, onde na verdade você está apostando no preço que aquele ativo vai ter lá na frente. E aqui está a grande virada que a CFTC quer promover. Tirar essa negociação do ambiente meio volátil das corretoras de hoje e trazer para um lugar mais seguro. O objetivo é que os criptoativos passem a ser negociados nas mesmas bolsas federais, onde as commodities são negociadas há décadas, os chamados Designated Contract Markets, ou DCMs. A melhor maneira de entender o tamanho dessa mudança é com outra analogia. Pensa assim, em vez de comprar cripto em várias lojinhas de bairro diferentes, cada uma com suas regras, a ideia é concentrar tudo num grande supermercado com inspeção federal. Esse supermercado é o tal do DCM, um ambiente que foi pensado para trazer um nível de confiança que o mercado ainda não tinha. O terceiro pilar já entra num território bem novo e, digamos, explosivo, os contratos de evento, que a gente conhece mais como mercados de previsão. Basicamente, são apostas financeiras sobre o resultado de praticamente qualquer coisa. Pode ser uma eleição, um jogo de futebol, é uma fronteira que embaralha a linha entre investimento e aposta. E só para ter uma noção da escala disso, estamos falando de mais de 500 milhões de dólares negociados em uma única plataforma, só durante um torneio de basquete. São números como esse que, claro, fizeram os reguladores ficarem de olho nesse setor. Bom, então a gente tem esses 3 pilares: estabilidade, segurança e regras para essa nova fronteira das apostas. Mas como isso tudo se transforma em ação de verdade? Na prática, é um esforço bem coordenado, com 2 agências trabalhando em paralelo, cada uma com a sua missão.
A divisão de tarefas ficou bem clara. De um lado, a CFTC com a corrida cripto, focada em construir aquele supermercado regulado para a negociação à vista. Do outro, a SEC, com o projeto cripto, trabalhando para modernizar as próprias regras para garantir que a inovação não seja freada por leis antigas demais. E aí, a pergunta é: quem entra primeiro nesse novo supermercado? A lógica indica que são os ativos que já têm um histórico no mercado regulado de futuros. Bitcoin e Ethereum, claro, estão na frente da fila. Mas outros, como Solana e XRP, já têm um caminho mais fácil, o que dá a eles uma bela vantagem inicial. E um dos maiores benefícios dessa nova estrutura é que ela atrai traders mais profissionais, mais sofisticados. Estratégias como Basis Trades, que de forma bem simples lucram com pequenas diferenças de preço entre o mercado à vista e o de futuros, passam a ser possíveis. E para o mercado como um todo, isso significa mais dinheiro circulando, ou seja, mais liquidez, o que no fim do dia deixa tudo mais estável para todo mundo. Ok, esse sprint regulatório trouxe uma clareza que era muito necessária. Só que ao resolver problemas antigos, ele acabou criando novos desafios e deixou algumas perguntas bem importantes no ar. O caminho pela frente, olha, ainda não está totalmente pavimentado. Então, resumindo a história, as grandes bolsas americanas e os ativos mais conhecidos como Bitcoin e Ethereum parecem ser os grandes vencedores no curto prazo, mas os riscos continuam aí. Primeiro, o da sobreposição de poder. Um ativo pode nascer como um título na área da SEC e, com o tempo, se tornar uma commodity da área da CFTC. É o tal do ativo mutante. E segundo, a briga entre as leis estaduais e as federais, principalmente nos mercados de previsão, que ainda está longe de acabar. E isso tudo nos leva às grandes questões que ainda estão em aberto. São as lacunas de conhecimento que nem os próprios reguladores conseguiram resolver por completo. E as respostas para elas é que vão moldar a indústria nos próximos anos. 3 perguntas se destacam. Primeiro, onde exatamente termina o território da SEC e começa o da CFTC? Segundo, como é que o mundo das finanças descentralizadas, o DeFi, que foi criado para funcionar sem intermediários, vai se encaixar nesse novo modelo centralizado? E por último, a grande questão para os mercados de previsão. Será que uma lei federal vai passar por cima de décadas de leis estaduais sobre apostas? No final das contas, tudo se resume a uma única questão. Será que a gente está vendo o mercado cripto finalmente amadurecer nos Estados Unidos, ganhando a legitimidade que vem com regras claras? Ou será que esse sprint foi só o tiro de largada para uma batalha regulatória nova e ainda mais complicada? Só o tempo vai dizer.